Bom dia pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal para poder apresentar uma videoaula. Esta videoaula está relacionada ao uso do CAD Simo e o PC Simo. O propósito de hoje é nós podermos apresentar aquilo que é a interação do CAD Simo e o PC Simo. E o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter o uso do PLC, da família da Siemens, especialmente o logo Comfort. Vamos procurar apresentar aquilo que é a ligação física no nosso logo e que vai nos ajudar a perceber como nós podemos fazer a ligação física depois de termos o programa. Então, como disse na videoaula anterior, neste software nós conseguimos ter aquilo que é o uso do PLC. Então, para termos o PLC, nós precisamos de fazer com que nesta aba de objetos nós virmos aqui entradas e saídas, ou input e output, e nós temos aqui os PLCs como o logo e o S7200. A princípio vamos usar o logo e eu preciso tê-lo já aqui na minha área de trabalho. Depois eu preciso de ter as fontes. Vamos pegar as ferramentas. Se tivermos que entender como pegar as ferramentas, temos outra videoaula no nosso canal em que ajudam a perceber como ir buscar as ferramentas. Então, para fazer com que este vídeo esteja mais curto, vamos procurar e pegar as ferramentas sem muitas explicações. Quem tiver dificuldades para pegar as ferramentas, é só entrar no canal e pegar a videoaula teste novo e vai ver como utilizar o objeto. Aí o vídeo é mais longo porque a intenção era simplesmente mostrar os objetos. Vamos então pegar os objetos que nós vamos utilizar. Nós vamos precisar também de uma saída. Essa tabela de saída é para nos ajudar a introduzir aquilo que são as entradas que serão usadas. Vamos pegar aqui as nossas botoeiras. Nós podemos pegar aqui as botoeiras normalmente abertas, que é as que nós vamos utilizar. Lembrando que muitas das vezes para alguns PLCs nós em termos de programa, ou seja, aquilo que é o programa do usuário, ela pode estar apresentado com o contacto normalmente fechado, mas fisicamente nós temos que utilizar o contacto normalmente aberto dessa mesma botoeira. Então, nós só vamos procurar apresentar uma saída para que simule o funcionamento de um motor. Então, esta bobina do contactor é para alimentar o nosso motor e vamos procurar apresentar isso também aqui no PC Simo, em que nós vamos utilizar as botoeiras e simplesmente o motor, atribuindo então assim os endereços. Vamos agora pegar a fonte de alimentação. Temos aqui a linha de fase e a linha de neutro. Aqui nós precisamos perceber que esta linha de fase e a linha de neutro que nós temos vai ser para alimentar o nosso PLC. Também precisamos ter a linha de fase e a linha de neutro à saída.
para o PLC logo, nós precisamos ter a fase a entrar e quando fechar aqui o contacto poder fazer com que chegue e gere uma diferença de potencial aqui a bobina. Tá? Então são esses pormenores que precisamos sempre ter em conta para que no final o nosso projeto esteja concluído. Vamos colocar aqui a nossa linha de neutro. Para facilitar as ligações. E vamos pegar agora aquilo que vai ser a alimentação do motor do CAD-CIMO. Ou seja, nós vamos visualizar aqui deste lado o nosso motor do CAD-CIMO. Está aqui o motor trifásico. Sempre que nós tivermos um motor trifásico, é necessário que nós tenhamos também um relé e os contactos principais do contactor. São os contactos do contactor. Vamos então pegar o contacto principal do relé térmico. Agora vamos ter que utilizar um disjuntor trifásico para poder fechar a alimentação e termos aqui o nosso fusível também, que deve ser trifásico. Por último, aqui vamos ter a fonte de alimentação, também vai ser trifásico. Aqui vamos utilizar com a linha de terra, uma fonte trifásica com a linha de terra. Tá? Lembrando que se nós tivermos já ela bem organizada, então podemos depois fazer as ligações sem muitos problemas. Aqui a entrada do nosso PLC, a botoeira, ela vem o sinal positivo, tá? A Siemens trabalha com o sinal positivo, então vamos procurar inverter para facilitar a nossa ligação. Eu vou mudar este tipo de representação do CLP, dando duplo clique, e vou escolher este último que aqui está. Depois de eu ter o objeto, antes de eu fazer as ligações, o que eu vou fazer é ir à busca também já daquilo que são as ferramentas para a ligação da nossa linguagem LAD. E o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar ter entrada. Esta entrada vai ser para o botão Start e vamos ter para o Stop. Depois vamos pegar a nossa saída. Tenho aqui as minhas ferramentas, então posso pegar a fonte de alimentação. Vou colocar aqui assim. E o negativo aqui assim. Então, podemos então fazer as ligações. Aqui vou pegar as linhas para a parte da linguagem LAD, tá? E poder fazer as ligações. Essa ligação, se nós estivermos a trabalhar com um PLC e dentro de um programa específico, significa que esta é a forma que nós utilizamos dentro do programa que tiver a utilizar, como é o caso
que nós temos representado aqui no canal, o Tweed Switch. Então é dessa forma que nós fizemos as ligações. Depois de eu ter aqui a ligação da nossa linguagem ladder, eu posso alterar aquilo que são os endereços do nosso sistema da linguagem ladder. Então eu aqui vou colocar com o endereço Q1, porque eu no PLC vou utilizar a saída Q1, que é esta que está aqui. Se eu tivesse que utilizar a Q2, então eu dava ali o endereço Q2. E a entrada, eu vou utilizar a entrada I2 para liga, e vou utilizar o I5 para desligar. E aqui temos a nossa realimentação, ou como os brasileiros também chamam, contacto de selo, né? Deve ter o endereço da saída. Pronto, aqui eu tenho o meu endereço. Eu preciso saber que esses endereços que aqui estão precisa ser referente à entrada e à saída do nosso PLC, tá? Que é para que o funcionamento aconteça. Vamos então pegar aqui a alimentação para a entrada do nosso PLC. Temos aqui a ligação das botoeiras, tá? E vamos pegar aqui a questão da fonte de alimentação. Lembrando que se eu falhar na ligação, então também já sei que o meu elemento não irá funcionar. Aqui a fonte de alimentação para o PLC, desta forma, e nós estamos a utilizar aqui, que é o I2, então precisamos estar atento a isso. Vou colocá-lo aqui mais na direção, que é para não ter que termos muitas curvas. Está feita a ligação para a botoeira 1. Lembrando que no programa nós estamos a utilizar um contacto fechado, mas fisicamente nós estamos a utilizar um contacto aberto. Eu disse que vou utilizar a entrada I5, aqui I2, I3, I4 e I5 é este. Vou colocá-lo também na direção para facilitar. Tudo isso, se eu não controlar aquilo que é o endereço de entrada e ver o endereço de saída, depois eu terei dificuldade de ver o funcionamento. Isso são pormenores que precisa se ter em conta, porque muitas das vezes o técnico já tem uma resposta óbvia e por distração acaba por ver que a coisa não é funcional. Também vou procurar girar aqui para estar mais fácil de ligar. Estamos quase a ter o nosso sistema já feito, a ligação. Então tenho aqui a linha de neutro para poder fazer com que gere uma diferença de potencial. Tá. Vou colocá-lo aqui mais na direção. Ok.
Ok. Vamos procurar ficar atento a esses pormenores para que no final o circuito funcione. Porque se eu não ficar atento a esses pormenores, o circuito no final não funciona e depois aí a dúvida. Vamos pegar a nossa parte de alimentação de fase, fazer a ligação. Tenho aqui, está feita a ligação aqui, depois vai ser simplesmente alterar aquilo que são os endereços, que eu aqui vou chamar, por exemplo, de S1, e aqui vou chamar de S2. Aqui o endereço físico não precisa ser igual ao endereço lógico. Tá? É o que precisamos perceber aqui. Eu estou a usar esse, algumas pessoas podem utilizar o B, outras podem utilizar o E. Tá? Então vai depender de quem vai usar. Aqui nós temos o K, o menos capas eu vou utilizar como KM1. E lembrando que este mesmo elemento que temos aqui, que é o contacto principal, também deve ter o mesmo endereço, KPM1, para que haja o reconhecimento desse contacto auxiliar com a bobina. Se assim não for, então não irá alterar os estados desses contactos. Vamos então fazer aqui a ligação desta ligação física. Eu vou pegar já as 3 linhas. Lembrando que muitas das vezes aqui, quando não é feito bem a ligação, depois no final tem-se o problema de não funcionamento. Também aqui no canal nós temos já algumas dicas sobre como utilizar estas ferramentas, tá? Que facilitam bastante, porque às vezes pode-se pensar que é um truque, mas não, isso é ciência. E na ciência não tem truques. Tá? Vamos então, lembrando sempre que se nós fizermos todas as ligações bem feitas, isso vai facilitar na hora do teste, né? Que é para não termos problemas de que não está a funcionar. Temos aqui a linha de terra e vamos ter que agora atribuir os endereços de entrada. Nós aqui, na nossa linguagem ladder, estamos a utilizar o I2 e o I5. Precisamos saber que elas estão a ser utilizadas como endereços. Tá? O que vai acontecer é que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tá? Como endereço de entrada, e isso precisa se ter em conta. Ok? Vamos então atribuir aqui tudo isso também para facilitar aqui na parte do PC Simo. Se não tivermos o endereço, quando formos para o PC Simo, ela vai precisar desses mesmos endereços, tá pessoal? Então fiquem atentos a isso. O I2 e I5 são os endereços que nós estamos a utilizar para poder facilitar na parte do PC Simo, lembrando isso. Então, aqui nós estamos a utilizar o nosso Q1, que é a nossa saída.
Ok, vamos então agora apresentar a ligação. Lembrando que aqui o motor em funcionamento, ela apresenta o fundo cinzento. Vamos entrar no modo de simulação. Veem que aqui nós já temos o nosso contacto auxiliar da botoeira normalmente fechada, tá? E está o fundo azul, porquê? Porque mostra que é contacto normalmente fechado e está energizado. E quando o nosso PLC está energizado, ela fica nessas condições. Tá ok? Vamos então agora fechar o disjuntor. O disjuntor está fechado e nós vemos que ela alimenta o motor. Tá ok? Está desligado, está ligado, está desligado, está ligado. Vem que ela funciona perfeitamente. Tá, pessoal? Olha para isso. Nós temos o nosso motor a desligar e o nosso motor a ligar. Então nós também podemos vir aqui no PC Simo e pegar o motor que nós precisamos ver, que aqui tem a marcha direita e a marcha inversa ou a marcha esquerda. Vamos utilizar a marcha direita. Eu vou colocar o motor aqui assim. Nas próximas aulas vou poder utilizar motores com maior visibilidade. E vamos pegar aqui o nosso pulsador ou botão de pressão. Lembrando o endereço de entrada I0.0, nós vamos manter o verde para ligar. Vou colocar aqui. E para o nosso segundo elemento, vamos colocar o I0.1, que vai ser o vermelho, ou roxo. Falo espanhol, então vamos desculpar. Aqui nós conseguimos ver que as botoeiras que nós estamos a utilizar aí precisam ter o mesmo endereço. Tá ok? E nessas condições nós conseguimos ver o nosso sistema a funcionar. Tem um elemento de entrada, tem um elemento de entrada e tem um elemento de saída, tal e qual está aqui no nosso CAD Simo, tá? Vamos então desligar ainda para podermos ver aqui na parte do PC Simo. Vou levar um pouquinho mais para cá para conseguirmos visualizar todos eles em simultâneo. Tá? O vídeo vai ser longo, mas a ideia é apresentar o funcionamento. Para colocar o nosso PC Simo em funcionamento, viemos para aqui, simulação, depois devemos apertar aqui para funcionar. Tá? Então, se eu fizer isso, ela já vai funcionar. Vou utilizar aqui, vem o motor a funcionar. Por quê? Porque tem o mesmo endereço. E assim nós conseguimos fazer com que o nosso motor desligue. Tá, pessoal? Vem para isso. Tem ali o elemento a funcionar e tem o elemento parado. Tá ok? Então, era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Dizer que nós conseguimos também fazer com que o PC Simo funcione, tá? Para sair é só virmos para aqui e ela sai do modo de simulação. Tá ok? Então, vamos testar mais uma vez. Está lá, vamos para aqui e entrou no modo de simulação para fazer com que haja o funcionamento.
Está aí a funcionar. E desligou. Tá, pessoal. Era este o vídeo que eu tinha a apresentar. Espero que continuem a visualizar os vídeos aqui no canal, para que eu continue a disponibilizar outros vídeos e fazer com que consiga ajudar algumas pessoas a terem que trabalhar com o CAD Simo e o PC Simo, assim como os outros vídeos relacionados ao Fluido Switch, que é o software da Schneider. Então, até lá, pessoal. Vamos procurar subscrever ao canal. Obrigado e até mais.